Você já teve a sensação de estar diante de tantas opções, que simplesmente travou, de querer decidir o que comer, o que vestir, qual série assistir, qual profissão seguir, mas sentir que qualquer escolha parece errada? Pois é, bem-vindo ao paradoxo da escolha, o fenômeno psicológico que explica por que, em um mundo com infinitas possibilidades, nós nos sentimos cada vez mais presos. Tudo começou com um experimento simples em um supermercado. Em uma bancada colocaram 24 sabores de geleia diferentes. Era um show de cores, aromas e possibilidades. As pessoas se aproximavam, experimentavam, conversavam, se encantavam. E no final, apenas 3% delas compravam alguma geleia. Dias depois, repetiram o mesmo experimento, mas agora com apenas 6 sabores. Dessa vez, menos pessoas pararam para olhar, mas o número de compras disparou. 30% compraram. Ou seja, menos variedade gerou 10 vezes mais vendas. E aqui está o ponto mais curioso. As pessoas diziam que preferiam a variedade, mas na prática, quando havia menos opções, elas agiam. Esse é o coração do paradoxo. Quanto mais liberdade achamos que temos, mais difícil é escolher. A ilusão da liberdade moderna. Vivemos numa era que vende a ideia de liberdade total. Podemos escolher o que vestir, o que comer, com quem sair, qual filme assistir, qual celular comprar, qual estilo de vida seguir. Mas será que toda essa liberdade realmente nos faz bem? Parece que não. Porque junto com a liberdade veio algo que poucos perceberam: a fadiga de decidir. Antes, a vida era mais simples. Você tinha 2 canais de TV, 3 marcas de sabão em pó e uma profissão que você seguiria até se aposentar. Hoje você tem 1000 opções de carreira, milhões de produtos, infinitos estilos de vida e opiniões. E cada escolha carrega o medo de estar deixando algo melhor para trás. Quando escolher virou um fardo. Na psicologia, esse fenômeno é chamado de sobrecarga de escolha. O cérebro humano não foi projetado para lidar com tantas possibilidades ao mesmo tempo. Ele fica travado, como um computador com janelas demais abertas. Isso gera ansiedade, indecisão e culpa. Mesmo depois de escolher, você sente aquele peso. Será que fiz a escolha certa? Será que deveria ter esperado mais um pouco? E se eu tivesse escolhido o outro? É o que os pesquisadores chamam de remorso pós-decisão. O arrependimento que vem, não porque a escolha foi ruim, mas porque havia opções demais. O paradoxo no amor. Agora pense na sua vida amorosa. Nunca foi tão fácil conhecer pessoas. Aplicativos, redes sociais, encontros casuais, milhares de perfis, um deslizar de dedo, um novo mundo de possibilidades. Mas algo mudou. Com tantas opções, as relações ficaram descartáveis. As pessoas entram e saem da vida uma das outras como se estivessem navegando em um catálogo. E quanto mais opções aparecem, menos se valoriza o que se tem. O cérebro se acostuma a acreditar que sempre existe alguém melhor, um pouco mais bonito, mais divertido, mais interessante, e a busca nunca acaba. O resultado? Solidão, indecisão e a incapacidade de se entregar. O excesso de escolha cria o medo de escolher errado. E o medo de escolher errado gera a solidão moderna. A era da comparação. Esse paradoxo se manifesta também nas redes sociais. Todos os dias somos bombardeados por escolhas. Qual estilo seguir, qual dieta fazer, qual celular comprar, qual cidade morar, qual tipo de corpo admirar. E quanto mais a gente vê, mais a gente se compara. A cada nova opção, a cada nova referência, a satisfação com a própria vida diminui. Você compra um celular incrível, mas vê o lançamento seguinte e sente que já ficou para trás. Você conquista algo importante, mas entra no Instagram e vê alguém com algo maior. É uma corrida que nunca acaba. E no final, o prêmio é o cansaço. Quando a mente entra em colapso. O psicólogo Barry Schwartz, autor do livro The Paradox of Choice, explica que quanto mais opções temos, maior é o risco de insatisfação, arrependimento e culpa. Ele descreve 2 tipos de pessoas: os maximizadores e os satisfiers. Os maximizadores são aqueles que querem a melhor escolha possível. Eles pesquisam tudo, comparam tudo, analisam tudo. Mas no fim estão sempre frustrados, porque mesmo depois de decidir, continuam pensando nas opções que deixaram de lado. Já os satisfiers buscam o que é bom o bastante. Eles não perdem tempo tentando achar o perfeito, porque sabem que a perfeição é uma ilusão. E curiosamente são muito mais felizes. Idade? Sim. As que ficam na rua, as de esquina, estão fechando ou quase abandonadas. É mais do que a tal digitalização, ou a internet tomou tudo. Eu vou mostrar para você que existe algo muito mais profundo e muito mais grave por trás desse colapso silencioso do varejo brasileiro.
Imaginem milhares de pequenos empreendedores mantendo luz ligada, estoque parado, aluguel alto e a vitrine vazia. Então, vamos entrar nessa juntos. E eu quero que você pense. E você concorda comigo? Porque o que está acontecendo no Brasil, hoje, não é só mudança de hábito de consumo. É uma farsa montada com peças de insatisfação, dívida e abandono. E aqui vai a primeira bomba. Segundo a Associação Brasileira de Comércio Eletrônico, o e-commerce brasileiro faturou cerca de 204,3 bilhões de US$ em 2024. Mas o varejo total, lojas físicas plus online, alcança algo muito maior. Essa discrepância vai abrir a porta para a contradição que vamos explorar. Ouvi tanto esse argumento: o online está bombando, o físico morreu. Mas será que essa narrativa bate com os números? Olha só. Se o e-commerce faturou, nasce 204 bilhões em 2024, sim, cresce. Mas ele representa uma fração do varejo total. É preciso contextualizar. Se o varejo completo fosse de 3 trilhões de reais, como algumas análises simplificadas afirmam, o online teria menos de 10% ou 12% desse total. Ou seja, um setor pequeno não pode, sozinho, quebrar todo o resto. Portanto, culpar exclusivamente o online é engano. É conveniente para quem quer esconder os verdadeiros vilões. Custos absurdos, impostos escorchantes, crédito travado, consumidor sem fôlego. Você mesmo. Quantas vezes entrou numa loja física e preferiu comprar pela internet porque na loja o preço era o dobro ou o atendimento pior? Eu mesmo, várias vezes. E não é só por comodidade. É por dor no bolso. E mais, o discurso "fechei a loja porque a internet me matou" muitas vezes ignora que, em paralelo, as próprias empresas estão negativadas, com dívidas corporativas batendo recordes. Segundo a Serasa Experian, o Brasil já tem cerca de 8 milhões de empresas negativadas. Então, sim, há colapso. Mas não pelo que nos vendem, é por economia falhando, sistema escondendo a realidade e o cidadão médio pagando a conta. Vamos afundar mais fundo. Por que as vendas físicas caem? Qual é o motor dessa queda silenciosa? Primeiro, consumo em queda. Você sente isso no dia a dia. Roupas que antes você comprava, agora só quando tem promo. Serviços que você deixava para depois, ficam para muito depois. Porque o bolso aperta. Segundo, crédito travado. Com juros lá em cima, empréstimo caro, financiamento complicado, quem vai consumir ou manter loja aberta? As micro, pequenas e médias empresas são as primeiras a sentir o baque. Empresas que dependem de estoque, vendas locais, fluxo de caixa. Terceiro, custos operacionais estratosféricos. Aluguel de loja física, IPTU, funcionários, luz, transporte, manutenção. E aí como competir com e-commerce que muitas vezes ignora parte desse custo ou tem escala? E ainda é pressionado por marketplaces que operam com margens muito baixas. Veja, inadimplência empresarial bate recorde. Dívidas médias para empresas inadimplentes já ultrapassam 24.631 vintes. Então temos esse círculo vicioso, empresa física que já está fragilizada, consumo menor, crédito mais caro, custos altos, fechamento. E aí vem o discurso: bom, culpa da internet. Não, é culpa de um sistema que não protege o varejo local, que privilegia grandes plataformas e que permite que o digital seja bode expiatório para o que está realmente errado. Quem está por trás desse processo? Quem está sendo esmagado? São os lojistas de bairro, os vendedores que abriram em 2020 com esperança, os que mantêm portas abertas porque se sentiram obrigados a investir, os que ainda recusam acreditar no fim do físico, mas estão vendo vitrines fechando ao lado. Tem uma história repetida em diversos depoimentos em fóruns, redes sociais, no comentário de empreendedor. O movimento caiu, não tem o cliente, o aluguel não reduz, o online também caiu. Ou seja, não é só uma cesura no físico, é uma crise geral. E sabe o que é pior? Muitas dessas vozes são silenciadas ou ignoradas porque o discurso dominante grita digital vencedor. Então quem sofre fica no cantinho, invisível, e o sistema continua. Nesse processo, o brasileiro consumidor também perde. Perde diversidade de loja, perde atendimento próximo, perde comunidade econômica local. Tudo em nome de eficiência digital, enquanto se permite que o físico pague o pato. Vamos citar um dado. Apesar do e-commerce crescer, ele ainda é menos de 1/10 do varejo total. Ou seja, o físico ainda importa, e muito. A crise dele é crise do país, não só de mudança de hábito. Agora vamos para uma analogia que pode soar forte, mas é real. O Brasil exporta os melhores grãos,
E o que sobra pra gente? Os restos. No varejo é parecido. Quem comanda as plataformas digitais, quem define as regras, quem consegue escalar são os grandes. Quem sobra são as micro e pequenas lojas, que enfrentam custo, dívida, cliente com menos poder. Então a pergunta que fica: quem está ganhando com esse cenário? Certamente não o pequeno comerciante da sua cidade. Certamente não o trabalhador que via a loja fechar. Certamente não o bairro que perde o comércio ativo. E quem está pagando a conta? Você, eu, o conjunto da sociedade que vê essa erosão silenciosa do varejo local. E para provocar, se o comércio local fechar de vez, qual será o impacto para o emprego, para a cidade pequena, para microempreendedor que sempre foi verdadeiro motor da economia? É justo? É isso que queremos? Ou vamos aceitar queimar a base para fortalecer gigantes? E aí você? O que acha do comércio da sua cidade? Está funcionando? Ou as portas estão cada vez mais fechadas? Deixe nos comentários. O comércio físico não está morrendo por causa da internet. Está adoecendo por falta de apoio, crédito caro, custo elevado, consumidor esgotado. O e-commerce cresce, sim, mas representa ainda uma fatia limitada da economia varejista. Ele não é o responsável absoluto. As empresas físicas sofrem porque o sistema permitiu que isso acontecesse. E no fim, quem perde é o país, o cidadão, o bairro, a economia local. Se você achou isso chocante, compartilhe esse vídeo. Se você concorda ou discorda, quero ver seu comentário porque esse tema é de todos nós. Não esquece, ative o sininho e inscreva-se no canal porque vamos trazer mais vídeos que expõem essas verdades escondidas. E se você conhece um comerciante que está passando por isso, manda esse vídeo para ele também. E por último, qual será o próximo passo? Vai ficar assistindo ou vai agir? Vai apoiar o comerciante local ou vai ver ele desaparecer? A escolha é nossa. Muito obrigado por assistir até aqui e até o próximo vídeo. Fica ligado porque a conversa está apenas começando.